No momento que você acha que é o material que vai restaurar o dente do seu paciente, você está garantindo que essa restauração vai falhar precocemente. E por que eu estou falando isso? É claro que o material tem uma certa importância, mas é o que menos importa em todo esse processo de restauração do dente. Não interessa se é um caso como esse unitário, de um only, ou se é no caso de um dente anterior, ou mesmo no caso de reabilitação total. A gente não pode trazer para o paciente um material como solução. Não é a restauração de cerâmica ou de resina que é a solução para o seu paciente. É o tratamento que você vai fazer com esse material. E daí o material pouco importa, porque você vai fazer ele funcionar da maneira correta. E isso vai desde como você diagnostica o seu paciente, para você entender o porquê que aconteceu aquele problema desde o início, para identificar se o teu paciente tem alguns problemas de oclusão ou parafunção que podem levar a uma fratura ou algum outro tipo de falha para a sua restauração. A você entender que a adesão em restaurações diretas e indiretas são completamente diferentes. E a maneira de você fazer o protocolo, ele muda, ele é diferente de verdade. E você precisa ter muito mais atenção e muito mais estratégia para essa adesão quando é uma restauração indireta. De que quando esse dente está muito destruído, você tem que ser extremamente conservador. Não só no preparo que você faz, mas também na escolha do material. Aí o material é importante. E um material que você desgasta menos, e é um material que é mais suscetível a ele falhar e não transmitir uma falha ao dente, é mais importante também. E é claro que eu também não posso esquecer o formato do seu preparo. Tem muita gente que quer ser menos invasivo e acaba desgastando o dente menos do que deveria. Agora, também tem aqueles que querem fazer lente, odeio essa palavra, e chega lá e come o dente inteiro falando que é uma lente, né? Então também tem os exageros. Mas tem os exageros dos dois lados. Tem o exagero daquela pessoa que pega um dente com a parede completamente frágil e não quer desgastar para não desgastar muito o dente, e daí depois essa dente vai lá e fratura e acha que a culpa é do material. Aliás, para a gente poder entender que o impacto do material é menor em todo esse complexo, quando a gente fala em longevidade e falha, é só a gente ver as próprias falhas. Quando você deixa o comentário e dá o like, é muito importante. E faz enorme diferença pro canal. Então vai agora, deixa o seu like. Valeu! E quando a gente começa a ler e estudar os artigos científicos que falam de falhas em qualquer tipo de restauração, pode ser metalocerâmica, pode ser RMF, pode ser cerâmica pura, não importa que material que é esse cerâmico, pode ser resina composta, direta ou indireta, não importa o tipo de restauração e o material que ela é. Você vai ver que o principal fator de falha é sempre a cárie. E é uma cárie que não está associada nem com problemas de adesão geralmente, com infiltrações da sua restauração, não. Ela, a maioria das vezes, está associada com a baixa higiene do seu paciente. Ou seja, você não falhou ali na sua restauração, você falhou lá no início, onde você não orientou o teu paciente como ele deveria fazer a higienização correta, porque o teu paciente já teve uma cárie, uma destruição por conta de uma péssima higienização e a gente não adequou isso antes para isso não virar uma falha depois de volta. A gente não ensinou ele a usar o fio dental, a gente não ensinou ele a cuidar dos próprios dentes. Então, isso que a gente tem que começar a entender. A gente tem que começar a entender até que tipo de falha frequente que os nossos pacientes têm, para a gente entender realmente o que importa dentro de um tratamento, não interessa a extensão dele. E eu sei que você está aqui vendo comigo a cimentação de um only, que é muito bacana, é um only de resina composta. Eu tenho que falar para você que apesar de ter uma resina composta aí nessa restauração de only, independente se o paciente tenha bruxismo, não tenha bruxismo, se ele tem parafunção, não tem parafunção, desde o momento que eu respeite a oclusão que eu estou fazendo essa restauração, ela tende a durar e durar muito tempo. E também não preciso ficar me preocupando com fraturas por conta da minha escolha do material. Primeiro, porque se eu for ver a resistência de uma força de compressão de uma resina e uma cerâmica, eu vou ver que em espessuras menores, a resina composta indireta, pode ser laboratorial ou a que você mesmo fez de forma indireta e depois foi lá e colou, ela tem muito mais resistência a essas forças de compressão do que uma cerâmica fina. Então a chance dela ter uma fratura vai ser menor. Agora, isso também importa pouco. Por quê? Porque a maioria das falhas por fraturas de qualquer tipo de restauração está associado ou a traumas por conta de situações externas,
ou por traumas devido a problemas oclusais que teu paciente tem, ou para a função mesmo, fica mordendo aquilo que não deve, que acabam levando à fratura dessa restauração e, consequentemente, à falha. Mas que nem eu falei, que essa falha se restrinja à restauração. Porque quando a falha se restringe à restauração, o nosso dente está ali, inteiro, do mesmo jeito que a gente fez ali antes de colar a primeira restauração, para eu fazer uma restauração nova. E isso que importa. Importa que eu não vou precisar extrair o dente do meu paciente para poder fazer um implante. Ah, Renato, mas aqui está o material falha menos. Não, que nem eu falei, se a gente for ver a longevidade de todos os materiais, antes eu estava falando da falha, né? Mas se eu ver a longevidade, você vai ver que o índice de longevidade de todos os materiais, todos os tipos de restauração, são muito bem parecidos. Eu escutei isso esses dias. Ah, mas uma cerâmica bem feita, meu filho, não é uma cerâmica bem feita. Qualquer restauração tem que ser bem feita. E sendo bem feita, que significa você preparar o dente da maneira correta, fazer a união dessa restauração da maneira correta, tendo também os cuidados com a oclusão do seu paciente, com a orientação de higiene, tratamento periodontal que muitas vezes o paciente tem que fazer antes de qualquer tipo de tratamento restaurador e muitas vezes é negligenciado. Então, se a gente faz tudo isso de maneira bem feita, o material não importa. Porque as próprias falhas frequentes que a gente tem de todos os materiais mostram que as restaurações não estão falhando pela minha escolha do material, e sim por ou problemas técnicos que eu faço, ou por problemas de higiene que o paciente possa ter, ou por problemas de traumas que são alheios a gente, ou por uma falta de percepção de algum hábito que o paciente tenha, que a gente não orientou ele para poder não ter mais. Então, se você quiser continuar fazendo restaurações de qualidade dessa maneira, independente do material, com grande longevidade, é só você clicar num desses 2 vídeos que tem aqui pro YouTube, porque tem muita coisa aqui para te ajudar a trabalhar com resina ou cerâmica, não importa, a te ajudar a você restaurar o dente do teu paciente da maneira correta, independente do material restaurador que você escolha. Valeu!